Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Iniciando essa quarta fase do curso de eletrônica, eu queria a atenção de vocês para os instrumentos de medida mais comumente usados para a manutenção eletrônica, certo? Eu tenho até um DVD à parte, que é o como usar multímetros, certo? Que às vezes a pessoa quer só pegar aquele conhecimento específico, não quer fazer o curso inteiro. Tem muita gente que quer resolver o seu problema objetivo. Então nós estamos aqui diante desse módulo. Eu tenho uma explicação mais adiante só sobre o multímetro digital, mas agora eu queria estabelecer um paralelo entre o multímetro digital e o multímetro analógico, explicando para vocês todas as funções dos mesmos, tá ok? Então vamos lá. Primeira pergunta que você faz: qual é o melhor? Certo? E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito quando se tem a dúvida sobre o que é melhor entre dois, que se use os dois. O ser humano sempre comete um erro, e eu já falei com vocês anteriormente que ninguém é melhor do que todos nós juntos. Então, se você tem uma empresa, nessa empresa você tem 2 funcionários, você fica querendo saber qual é o melhor. Não, fica com os dois, certo? Eu particularmente, gosto mais de utilizar o multímetro analógico, porque no meu início de estudo só existia multímetro analógico. Eles executam as mesmas funções. Multímetro, o que é multímetro? Multímetro vem de multimedidas, aonde se mede corrente, tensão e resistência, que é a base do conhecimento de eletrônica que você deve ter. Não adianta você aprender a usar o multímetro se você não tem esses conceitos estabelecidos na cabeça, tá bom? Então vamos lá: multímetro analógico, multímetro digital. Analógico, ele tem um ponteirinho, vocês estão observando aqui, e o digital ele tem um display. As mesmas leituras serão feitas no analógico e no digital, certo? Vamos lá, você tem as pontas de prova vermelha e preta, que vão determinar a polaridade. Polaridade, quando eu falo polaridade, eu estou me referindo ao positivo e ao negativo, porque nós trabalhamos com corrente contínua, no caso da medida de circuito com valente eletrônico. E no caso de corrente alternada, a polarização ela não importa muito, porque ela inverte a cada pulso de 60 segundos, tá bom? Então vamos lá para a escala do multímetro para você poder entender. Há pouco tempo uma pessoa viu um multímetro e falou: poxa, Marcelo, para aprender eletrônica tem que aprender esses botões todinho aí. Eu olhei para o multímetro e realmente, para quem não conhece, assusta. Mas não tem nada de assustador aqui, tá bom? Nada de assustador. Então, à esquerda eu tenho o multímetro digital e à direita o analógico, tá ok? Aqui eu estou com o botão de desligado, certo? Quando eu ligo o digital, automaticamente ele já joga para você a escala com a medida de 0. Quer dizer, ele não está medindo absolutamente nada aqui. No caso do multímetro analógico, geralmente nós temos a medida de infinito, que é essa que é o canto da tela, ou seja, ele não está medindo absolutamente nada, o circuito está aberto, certo? Então vamos passar rapidamente aqui para fazer a comparação, que é a intenção desse vídeo nosso inicial. Então, por exemplo, eu tenho aqui medida de volts alternada, e aqui eu tenho medida de volts alternada, AC volts, e aqui eu tenho onde eu faço a medida de 200 e de 750 volts. No caso do analógico, eu posso medir 10, 50, 250 e 1000. Então, repara que no analógico eu tenho uma quantidade de escalas maiores, tá ok? Então, você vai medir até 10, até 50, até 250 e até 1000. Quando você tem dúvida sobre a tensão que você vai encontrar no circuito, você deve colocar sempre na escala mais alta, tá bom? Então, no caso do multímetro digital, eu vou medir 200 e vou medir 750. No analógico, eu posso medir 10, 50, 250 e 1000.
corrente alternada. Tá vendo aqui? Tá bem específico aqui, alternada, tá bom? Desse lado aqui, eu vou ter as medidas de corrente contínua, 1000, 250, 50, 10, 2,5 e 0,5, no caso do analógico. No caso do digital, eu vou ter 1000, 200, 20, 2.000 mA e 200 mA, tá bom? Então, você vai ver aqui que você tem a diferença de medida, onde você vai medir as tensões e você vai medir a tensão alternada e a tensão contínua. Tensão alternada desse lado, tensão contínua do lado de cá. Você vê que a posição da escala, ela baseou em cima da mesma, do mesmo posicionamento gráfico aqui. Outra questão, se você for medir tomada, você vai medir nessa escala aqui. Tá vendo aqui os meus dois dedos? Se você for medir pilhas, baterias ou fonte, você vai medir desse lado aqui, tá bom? Então, você está verificando medida de tensão alternada, tensão contínua, ou seja, voltagem alternada e voltagem contínua. Voltagem e tensão é a mesma coisa, tá ok? Medir voltagem e medir tensão é a mesma situação, tá ok? Então, eu vou medir tensão aqui e vou medir tensão aqui. Eu vou medir tensão aqui e vou medir tensão aqui. Se for alternada aqui, se for alternada aqui, se for contínua desse lado, se for contínua do outro lado, tá bom? Então, eu mostrei para vocês como medir a tensão, certo? Seja ela alternada ou contínua, tá ok? Então, você já tem uma base dos dois multímetros, como que você vai fazer a utilização dos mesmos, tá ok? No próximo vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês a questão da medida de resistência. E por último, eu vou fechar com corrente elétrica. Tá ok, galerinha? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Seja bem-vindo, professor Marcelo Moraes. Continuando aquela questão da utilização dos multímetros analógico e digital, eu vou passar para você o seguinte. Anteriormente eu expliquei para você a questão da medida de tensão ou voltagem, certo? E agora eu vou me ater à questão da medida de resistência, tá bom? A medida de resistência elétrica feita no multímetro analógico é feita nas escalas de vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K e vezes 10K. Aqui você mede resistência elétrica. E quando o multímetro tem o bus, que é a buzininha, o bus faz parte da medida de resistência, ou seja, de continuidade, tá ok? Então, no caso do multímetro analógico, você vai posicionar a escala na posição correspondente à medida que você quer fazer, tá bom? No caso, eu posicionei no bus aqui, certo? Ou na escala de vezes 10, ele vai movimentar o ponteirinho, tá vendo ali? Quando você encostar as duas pontas, ele vai movimentar. Então, aqui é a escala de resistência. No caso do multímetro digital, você também tem as escalas aqui de 2000K, 200K, 20K, 2000 ohms e 200 ohms. Em alguns multímetros digitais, você tem o teste de diodo, que na verdade seria o mesmo teste de continuidade, certo? Então, ele tem o teste de continuidade aqui. Então, repare, a posição ficou diferente, não é isso? No multímetro digital, a escala de medida de resistência é essa. E no multímetro digital é aqui. Então, é só você posicionar, ó. Posicionou a escala na de 2000K. Posicionou a escala no de 10K. Então, efetivamente, aqui você vai medir o que? Resistência elétrica. Então, o multímetro ele mede três grandezas. É resistência, corrente e tensão elétrica. Então, aqui no caso, para você medir a questão da escala de resistência, tá vendo a escala de resistência no digital?
e a escala de resistência no analógico. Ah, professor, mas como mede? Como vai medir, você tem que ter o conhecimento de como cada componente se comporta na medida, certo? Por isso que eu falo para vocês que o conhecimento ele tem que ser adquirido por etapas. Não adianta você pular, eu quero aprender a usar o multímetro, você não sabe o que é resistência elétrica, você não sabe o que é tensão e você não sabe o que é corrente. Então fica um pouquinho difícil de você conseguir chegar ao diagnóstico. Então, nessa parte eu passei para vocês o que? A escala de resistência, tá vendo? E a escala de resistência aqui no analógico digital. Professor, qual multímetro é melhor? Existem multímetros melhores no que diz respeito à qualidade. No entanto, inicialmente, você pode e deve comprar um multímetro de melhor custo. Por exemplo, esse amarelinho é muito comum e esse aqui, o analógico, também é muito comum. Esse aqui na faixa de R$35 e esse na faixa de R$18, R$20. Então, você vai adquirir ideal os dois, certo? Ah, eu vou gastar o dinheiro só para poder incentivar vocês. Quando eu iniciei a estudar eletrônica, eu trabalhei quase um ano para conseguir comprar um multímetro. Então hoje não justifica você não ter essas duas ferramentas, tá bom? Então agora, no próximo passo, eu vou explicar para vocês a medida de corrente elétrica. Já anteriormente eu ensinei a medir tensão alternada contínua, agora resistência, e no próximo passo, para passar para vocês as três grandezas eletrônicas, da eletrônica e da eletricidade, eu vou passar agora a questão da corrente elétrica. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Finalizando aquela questão da utilização do multímetro analógico digital, eu queria passar para vocês o seguinte. Em medida de tensão, os dois multímetros se equivalem muito em matéria de funcionalidade ou de competência para fazer, em matéria de resistência também. Mas em matéria de corrente, o multímetro digital ele leva uma vantagem em relação ao multímetro analógico. Geralmente, o multímetro analógico ele tem uma capacidade bem inferior de medida de corrente. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar as pontas de prova para não atrapalhar. Então, por exemplo, aqui embaixo é a escala de medida de corrente elétrica, certo? Então, na escala de corrente elétrica, a maior corrente que o multímetro analógico consegue medir é 0,5 ampere, ou seja, seria 250 miliamperes, seria 1 ampere dividido por 4, 25 miliamperes, tá vendo? DC miliamperes, tá vendo aqui? DC miliamperes, 0,25, 25 miliamperes, 2,5 miliampere e 50 microamperes, tá bom? No caso do multímetro digital, ele tem uma vantagem, ele mede até 10 amperes, certo? Então ele tem uma capacidade bem maior. Vamos colocar isso em exemplo. Por exemplo, 250 miliamperes seria 10 vezes, pegar 10 amperes, dividir por 10, aí vai chegar a 1. 250 miliamperes seria 1 dividido por 4. Então, para medir corrente, ele é muito melhor, o multímetro digital, tá bom? O multímetro analógico ele é bem limitado nessa questão. Outra questão importantíssima: corrente não se mede em paralelo, corrente se mede em série, tá bom? Corrente não se mede em paralelo, corrente se mede em série. Tá bom? Mas o que é isso, professor? Vamos entender. Se você colocar a ponta de prova aqui no comum, que é o preto, e aqui no vermelho, e você for medir uma pilha, o que você vai fazer? Você vai colocar no polo positivo da pilha e no polo negativo você vai ter a medida. O mesmo caso aqui, negativo e positivo. No caso da medida de corrente, o que você vai fazer no caso do digital? Você vai colocar aqui e ele tem um local diferente para medir corrente. Tá vendo aqui, ó? Você vai deixar o preto normalmente
você vai deixar o preto aqui, certo? O preto você vai encaixar aqui, no localzinho do preto. E o vermelho você vai encaixar aqui, certo? Você vai tirar ele daqui e encaixar aqui, certo? Então, essa medida é feita em série, tá bom? Não é feito em paralelo. Isso eu vou explicar para vocês bem detalhado para vocês poderem entender. Eu vou até fazer um desenho agora para a gente poder entender essa questão da série paralela da medida, tá bom? Então eu vou deixar, já viu as escalas aqui, tá bom? Eu vou afastar um pouquinho para cá e vou para o desenho, como diria o professor Marcelo Moraes, entendeu ou quer que desenhe? Então vamos lá. Vamos supor que você tivesse uma fonte de alimentação de 12 volts. Então vamos lá. 12 volts. Aonde você tem positivo e onde você tem negativo, tá bom? Positivo e negativo. Se você fosse medir a tensão de 12 volts, você vai pegar o multímetro analógico ou digital e você vai colocar a ponta vermelha aqui e a ponta preta aqui. Lá na escala do multímetro, se for o digital, vai aparecer a tensão de 12 volts, não é isso? Se for no multímetro analógico, o ponteirinho vai andar até a indicação de 12 volts, tá bom? Então, essa é a medida de quê? A medida de tensão, tá bom? Então, vamos supor que você fosse medir a tensão. Então, você vai medir em paralelo à fonte, certo? Paralelo à fonte, medindo em paralelo. Ou seja, coloca aqui e coloca aqui. Mas se você fosse medir a corrente, aí seria diferente. Vamos supor que aqui você tivesse o seu circuito. O circuito pode ser um rádio PX, pode ser um brinquedo, qualquer circuito. Esse circuito ele está ligado ao positivo e ligado ao negativo, certo? Como que você mede tensão? Encosta aqui, vai chegar aos 12 volts. Mas vamos supor que você tivesse a intenção de medir a corrente. O que você teria que fazer? Você teria que abrir aqui e abrir aqui. E uma ponta de prova você colocaria aqui, ponta preta, e a ponta vermelha aqui. Ou seja, tem que abrir o circuito para você poder medir. Então, tensão, voltagem, mede em paralelo. Corrente, você vai medir em série. Resistência, você mede também em paralelo. Certo? Entendeu aqui? Você vai abrir o circuito para você medir a corrente, tá bom? Então, essa questão do circuito fechado, vamos supor, você tem um polo da bateria, vamos supor que você tem aqui o polo positivo e o polo negativo, e aqui você tem o circuito, certo? Você tem o circuito e a circulação da eletricidade, ela vai sempre fazendo isso, de um polo para o outro. Para você medir essa circulação, você tem que abrir o negativo para você fazer a medida da sua corrente, tá bom? Eu vou mostrar isso na prática para vocês depois, tá bom? Então, a gente está finalizando essa parte do multímetro. Mas eu queria dar uma explanada para vocês, para arrematar de vez, para tirar a dúvida de vocês. Então, vamos lá. Tensão alternada, tensão alternada, tensão contínua, resistência elétrica, certo? Resistência, vou afastar um pouquinho. Resistência elétrica, corrente elétrica, tá bom? Alguns multímetros têm outras funcionalidades, por exemplo, esse digital tem aqui onde você testa ganho de transistor, NPN, PNP, você pode colocar o transistor aqui e medir o ganho dele, mas isso não é muito utilizado não, entendeu? Isso não é muito utilizado. Então agora você consegue identificar
a questão do tipo de multímetro, tá bom? Agora eu vou passar para vocês o seguinte, deixa eu ver se o vídeo está com 8 minutinhos. Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo e retorno já com uma escala do multímetro analógico para a gente fechar essa etapa aqui, tá ok? Grande abraço do professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Finalizando agora, eu quero dar um reforço para vocês na questão do multímetro analógico. O digital, o que acontece? O digital você joga aqui, ele dá logo para você uma medida, você consegue ver aqui na tela a medida. No caso do multímetro analógico, você tem que ler a escala, então dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada de mais de difícil não, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Repara que ele tem diversas numerações, certo? E vou ensinar vocês a trabalhar em cima dessa escala aqui, tá bom? Exemplo, vamos supor que eu fosse medir uma tensão aqui de 50 volts. Essa regra vale para qualquer tensão, por exemplo, 50 volts, 50 volts, corrente contínua, tá bom? Então, botei na escala de 50. Você vai vir aqui na escala e você vai procurar o 50. Aqui, o 50 aqui. Tá vendo o 50? Então, significa que 50 está nessa escala aqui, certo? Se você estiver medindo contínua, é nessa escala. Se você estiver medindo alternada, também é na mesma escala, só muda a posição do seletor. Então, eu só que eu estivesse medindo 30 volts nessa escala. Então, qual seria o procedimento? Você vai medir esse ponteirinho, ele teria que vir até onde? Até esse 30 aqui. 40, 50, certo? Então, 30, 40, 50. Se você pretende encontrar 30 volts, ele teria que vir esse ponteirinho até aqui no 30, tá bom? Se você fosse encontrar 12 volts, você pode usar a escala de 10? Não, porque 12 é acima de 10, você vai usar a mesma escalinha de 50. 50, 40, 30, 20, 10. Se aqui é o 10, passou tracinho 11, tracinho 12, você encontra 12 volts aqui, o ponteirinho teria que vir até aqui, tá bom? Vamos lá, continuando. Se você colocar na escala de 1000, na escala de 1000 aqui, tem 1000 aqui no final? Não tem 1000 no final. Ué, professor, mas como é que eu vou medir? Então, na verdade, o 10, ele passa a ser 1000, porque está na escala de 1000. Então, 8 seria 800, 600, 400 e 200 volts. Se você fosse medir na escala de 250, tá vendo aqui? 250, tem 250 lá, AC volts, tá vendo aqui? 250. Se você fosse medir uma tomada de 110, beleza? Seria o que? 0, 50, 100, 110 seria mais ou menos por aqui, tá bom? O multímetro analógico, ele mais é para quem gosta de detalhe, para quem é mais detalhista, entendeu? Então, qual dos dois é melhor? Os dois em conjunto, tá ok? Eu particularmente gosto muito mais do multímetro analógico. E observação importante, se você é meu aluno, você tem que aprender a usar o multímetro analógico, tá bom? Grande abraço, professor Marcelo Moraes, finalizando essa parte dos multímetros. Grande abraço. Professor Marcelo Moraes, queria dar uma explicação básica sobre a utilização do multímetro, pegando aqui como exemplo um vídeo aqui da internet, para a gente poder estar passando para vocês. Então, você olhando a chave seletora de posições, você pode até se assustar com tanta informação, mas pode ficar tranquilo que não tem nenhuma dificuldade não. Vamos iniciar aqui em DC volt, que seria a medida de corrente contínua, ok? Eu queria passar para vocês o seguinte: se você pretende fazer uma medida onde você tem a intenção de encontrar uma determinada tensão, dá um exemplo aí, 12 volts, você vai poder trabalhar com o multímetro aqui na escala de 20. Poderia trabalhar na escala de 200 ou até mesmo na escala de 1000. Se você não sabe a tensão que encontra no circuito, você trabalha com o multímetro na escala mais alta possível, tá bom? Para evitar de você
vir a danificar o equipamento. Então, por exemplo, se você vai fazer uma medida de 12 volts, você pode usar o multímetro na escala de 20. Esse lado aqui, DC volt, é para você medir corrente contínua, proveniente de pilhas, bateria ou até mesmo uma fonte de alimentação de corrente contínua. Medir a tensão da fonte de alimentação de um computador, certo? Você vai poder trabalhar nessa escala aqui. Do lado eu tenho AC volt, ou seja, para medir corrente alternada, ou seja, medir tomada ou qualquer outra fonte de corrente alternada, ou seja, um transformador antes de retificação. Você quer ver a tensão que está entrando na tomada, você vai usar a escala de AC, corrente alternada. Aqui na parte de baixo eu tenho a opção de você trabalhar vendo a questão da resistência. Na parte de baixo onde está o dedo aqui, está indicando para você a questão da resistência. Você vai medir resistores, você vai medir circuito, componentes, você vai usar a escala de resistência, ou seja, ohmímetro, a pessoa chama de ohmímetro, é na escala de resistência. Se você vai medir um resistor de 1K, você pode usar a escala de 2000 ohms, que 2000 ohms é igual a 2K, tá bom? 20K é igual a 20.000 ohms, tá bom? Então você vai usar essa escala aqui, tá bom? Então, corrente contínua, corrente alternada e resistência. Aí está a base da lei de Ohm, é aquilo que eu sempre falo com você. Corrente contínua, corrente alternada e resistência, não é isso? Corrente, tensão e resistência. Alguns multímetros, esse multímetro é aquele multímetro bem simples mesmo. Ele tem uma opção aqui que serve para você fazer a medida de ganho de transistor, ou seja, existe a possibilidade de você medir um componente no que diz respeito à sua resistência elétrica, mas também tem condições de você medir o ganho de um transistor, seja qual o ganho que ele está apresentando, tá, gente? Porque eu queria deixar bem claro para vocês que em eletrônica existe muito mais do que tensão, corrente e resistência. Esse tensão, corrente e resistência é a base de conhecimento para o estudo de eletrônica. No entanto, evoluindo, você tem frequência, você tem forma de onda, você tem diagrama elétrico, tudo isso dentro do conhecimento avançado de eletrônica. Então, quando você mede uma fonte de alimentação, você pode medir tensão e corrente, medida mais simples, mas você também pode medir frequência de operação, você pode medir Ripley, você pode medir filtragem, tudo isso utilizando equipamentos mais modernos, tá ok? Mas nesse caso aí é um conhecimento bem básico. Do outro lado aqui, eu tenho as opções de DC miliamperes, certo? Onde você vai trabalhar com a medida de miliamperes. Você está verificando aqui DC, ampere, miliampere, 200 miliamperes, 2000 microamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. Para medir miliamperes, o que seria miliamperes? Seria menos de 1 ampere, abaixo de 1 ampere. Vamos raciocinar como se você tivesse um litro de uma garrafa PET de 2000 ml. 2000 ml seria o equivalente a 2 amperes. Não é isso, em ml. E se você tivesse 100 ml, seria 100 mililitros. Se você tivesse na questão da amperagem, seria 100 miliamperes, tá bom? Dividindo. Aqui eu tenho a escala de 10 amperes, que é para você medir amperagem em corrente contínua, tá ok? E aqui eu tenho a escala de ganho, que é para você trabalhar em conjunto com esse conector aqui do lado aqui, que você vai encaixar os transistores aqui e você vai medir o ganho. Mas não vamos se atentar a isso agora não, que pode confundir a cabeça de vocês. Então a base de medida é essa. Eu vou medir uma tomada, vou usar aqui AC. A tomada é 110, você pode botar em 750 ou pode colocar até em 200, tá bom? Eu vou medir corrente contínua, vou medir uma bateria. Você vai botar aqui em 20, 200 ou 1000, certo? Você vai trabalhar em cima dessa
opção, ou seja, a escala que você vai usar é sempre a escala superior àquela escala que você pretende encontrar no circuito. Outra questão, no display aparece a numeração correspondente à tensão. Então vamos dar um exemplo, você colocou aqui na escala de 20, mediu 12 volts, vai aparecer 12 volts na escala, não é isso? No display. No caso do multímetro analógico, você vai precisar fazer uma visualização e você vai determinar a tensão que você está encontrando, tá ok? Essa aí é uma base de utilização do multímetro, digital, esse mais simples que tem. Você compra esse multímetro por 20, 30 reais. O pessoal que tiver a intenção de estudar eletrônica pode adquirir um multímetrozinho desse para você poder estar trabalhando, tá ok? Grande abraço do professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos ao professor Marcelo Moraes. Estou aqui mostrando um exemplo de alteração de tensão de uma fonte do computador. Então vocês estão verificando aqui o multímetro
ligado com uma tensão de 15.28, onde eu deveria ter 12. Então você pode observar que aqui eu estou com um conector, né? Estou ligado amarelo e preto. Eu deveria encontrar aqui 12 volts, eu estou encontrando 15.30, quase 16 volts. Tirando aqui na pinagem é o seguinte: amarelo 12, negativo no preto, e o vermelho seria 5 volts. Eu deveria encontrar 5 volts. Estou encontrando uma tensão aqui na pinagem de 5 volts. Deixa eu fazer a conexão aqui. Onde eu deveria ter 5 volts, eu tenho 6.45. Então, diferença muito alta em relação à fonte de alimentação. Deve-se observar, deve geralmente fazer a medida com mais de 1 multímetro para você ter certeza. E com certeza é feita a necessidade de substituição dessa fonte de alimentação que está com valor bastante alterado. Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, módulo do curso de Eletrônica, Reparo e Reciclagem. Eu queria fazer uma explicação para vocês nessa aula exclusivamente sobre a questão do circuito elétrico, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar sobre circuito NA e NF. Normal aberto e normal fechado. O que vem a ser o normal aberto e o normal fechado no circuito elétrico? Normal aberto, não há circulação da corrente de tensão elétrica. Normal fechado, existe a circulação da tensão e da corrente elétrica. Eu vou dar um exemplo para vocês de um circuito elétrico mais comum possível, que seria uma lâmpada ligada a uma tomada com um interruptor. Então, quando o interruptor estiver desligado, está normal aberto. Quando ele estiver ligado, normal fechado. Muita gente critica aquela questão que eu falo muito sobre o conduz não conduz, mas o princípio de funcionamento da eletricidade e da eletrônica é conduzir ou não conduzir. É permitir a passagem da corrente elétrica, da tensão, ou não permitir. Todo circuito eletrônico funciona dessa forma. Então, eu tenho aqui um exemplo de circuito elétrico, onde eu tenho uma tomada, um interruptor e uma lâmpada. Liga, acende, desliga, apaga. Liga, normal, fechado, desliga, normal, aberto. É isso? Isso mesmo. Então, quando você liga a tomada da sua casa, o que você faz no circuito? Você abre o circuito, é como se você cortasse o fio. E quando você fecha o circuito, é como se você encostasse o fio, permitindo a condução da eletricidade. Tá ok? Aqui em cima eu tenho o diagrama mostrando para você a tomadinha, o interruptor e a lâmpada, tá bom? Eu quero falar especificamente, quando a gente fala em circuito elétrico, existe um componente, que tem um exemplo dele aqui, um relé, que fisicamente pode variar muito. Ele pode ser quadrado, pode ser arredondado, pode ser retangular. Então aqui é um exemplo de um relé, ou relé, porque na verdade, quando você fala relé, vem do francês, e quando você fala relé, é que vem mais do inglês, mas na verdade é o mesmo componente. Então, o que é um relé elétrico? É um dispositivo eletromecânico, ou seja, ele alia um dispositivo elétrico com um dispositivo mecânico. Então, vou explicar para vocês como que funciona. Você tem uma bobina que ela é alimentada com uma tensão que pode variar. Nesse caso, esse relé aqui é de 6 volts, mas tem relé de 12, relé de 24 e diversas tensões da bobina.
Quando você aplica uma tensão corrente elétrica a essa bobina, o que que acontece? Ela vai magnetizar, puxando o contato, fazendo o fechamento e a inversão dos polos. Então, por exemplo, o que que é o comum no relé? Comum, ele vai normalmente ao fechado. Então, se eu aplicar uma tensão aqui, essa tensão vai chegar aqui e não vai chegar aqui. Quando eu magnetizar, como eu alimentar o relé, o que que vai acontecer? Ele vai inverter o contato, tá bom? De normal aberto para normal fechado, certo? Então, sem alimentação, normal fechado, com alimentação, normal aberto. Ele inverte a condição dos contatos. Qual a finalidade do relé? O relé geralmente ele é utilizado para ligar e desligar um componente ou um circuito, certo? Em indústria é muito utilizado ainda. Muita gente diz que o relé é um dispositivo obsoleto. Não é. Ele é comumente usado. Se você for trabalhar na indústria, você vai trabalhar muito com relé, tá ok? Esse relézinho, por exemplo, aqui, esse relé aqui, é muito antigo. É de uma indústria que eu trabalhei e eu tenho ele guardado até hoje aqui, tá ok? Então tá aqui, ó. Ele tem uma bobina, tá vendo aqui a bobina, onde eu aplico uma tensão. Em função de aplicar a tensão, vai magnetizar a bobina e fechar o contato. Seria como se você estivesse ligando e desligando uma lâmpada ou um circuito. Então, é muito utilizado ainda em veículo, carro, não importa, por mais moderno que seja o veículo, o carro tem muito relé. Quando você liga o seu farol, na verdade, quando você liga a chavinha do carro, você não liga diretamente aquela chave para alimentar o farol. Existe aquela chave, na verdade, ela alimenta a bobina do relé, que por sua vez vai alimentar o farol. Aqui embaixo eu tenho um outro exemplo de desenho, onde eu tenho a bobina, certo? Quando eu magnetizar essa bobina, ela vai puxar esse metal e vai inverter as palhetas. Um defeito muito comum que acontece em relé é ele oxidar os contatos, porque quando a corrente é muito elevada, ele acaba oxidando. Você pode retirar a proteção de plástico e limpar o contato, que ele provavelmente vai voltar a funcionar, tá ok? Então, o primeiro teste que você faz num relé é ver se a sua bobina tá boa na escala de resistência, certo? E depois testar o contato, tá ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de relés, fisicamente falando, certo? Ó, tem preto, tem branco, tem diversas cores, amarelo, e internamente você vai verificar toda essa estrutura que eu mostrei para vocês aqui, ó. Você pode abrir, pode pegar um relé e abrir, gente, vocês têm que ir para prática, o meu curso é prático, então vai numa oficina de elétrica de automóvel. Pô, amigo, eu estou estudando curso de eletrônica, você tem algum relé com defeito que eu queria estudar? Certo? É tipo fazer autópsia, entendeu? Vocês têm que conhecer, vai lá, abre, aí você vai ver a bobina, assim, que legal, ele funciona assim. Então você vai poder ter esse conhecimento. Então, na verdade, o que o relé faz? O relé trabalha como se fosse um interruptor eletrônico, onde ele liga e desliga, certo? O que vai ligar? Vai ser uma tensão aplicada à bobina, e essa bobina vai magnetizar, puxando o metalzinho e fechando o contato. É muito importante você entender o funcionamento do relé, porque na verdade os circuitos MOSFET, muitas das vezes eles trabalham como se fosse um relé, uma chave de liga e desliga. E como é que é feito o teste da bobina do relé e o teste de acionamento? Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Por exemplo, estou na escala de vezes 1 aqui, tá ok? Vezes 1. Eu vou pegar as duas pontas de prova e vou encostar uma na outra. O que acontece com a bobina? Conduz, não conduz, conduz, não conduz, conduz, não conduz. O que você vai fazer para você identificar aqui, no caso, o diagrama? Ele mostra para você perfeitamente aonde está a bobina. Aqui a bobina está ligado de 1 para 2 e de 3 para 4 é o contato. Então, para você testar o relé, o que você vai fazer? 1 para 2. Então, você vai pegar o multímetro, você vai colocar na bobina, pode encostar aqui, ó, você repara lá que ele está conduzindo. Tá vendo lá o multímetro como é que conduz? Significa que tem a bobina. Se eu colocar no bus, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar o bip. Bem fraquinho, tá vendo? Ele tá dando bip bem fraquinho, bem baixinho, por causa da resistência da bobina. Deixa eu inverter aqui para a gente poder verificar o contato.
Então, veja, o contato não está fechado. Então, eu venho aqui e para identificar a bobina é só você fazer isso. Vou botar na escala de vezes 10, na escala de vezes 10 e repare que vai, ó, conduziu, esse aqui é a bobina, certo? Está conduzindo, esse é a bobina. Então, quer dizer que a bobina desse relé está ok. Quando eu aplicar uma tensão de 6 volts aqui, ele vai passar de aberto para fechado, tá ok? Então, é um componente muito importante que vocês devem fazer experiências com ele, tá ok? Tá chovendo bastante aqui no Rio hoje, tempo nublado, eu tô com a garganta um pouco irritada. Então, eu apresentei para vocês o relé, certo? Que é um dispositivo eletromecânico. Por que é eletromecânico? Porque, na verdade, é a eletricidade que gera magnetismo que vai polarizar e vai puxar o êmbolozinho, como nós estamos vendo aqui, certo? Ah, professor, então como é que vai fazer isso com o MOSFET? O MOSFET não tem o gate? O MOSFET você tem o gate, drain e source. Quando você aplicar uma tensão no gate, você vai fechar de drain para source. É como se fosse um relézinho. Então, quando o MOSFET está funcionando na configuração de chave, liga e desliga. Então, a chavinha liga e desliga, todo mundo já conhece, liga e desliga, liga e desliga. O relé faz a mesma função, sendo que um pulso elétrico tem que ser aplicado à sua bobina para que ele faça o campo magnético e possa ligar e desligar o contato elétrico. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Tá frio demais aqui no Rio, chovendo. Gente, eu tava conversando ontem com o João, lá de Mojimirim, e ele tava comentando comigo sobre a questão de equipamentos e tudo isso. E eu já conversei com vocês essa semana a respeito de, por melhor que seja, a gente sempre pode melhorar alguma coisa, né? Então, eu estou montando aqui. Isso aqui eu vou mandar até pro João mesmo. João Júnior. Esqueci o outro sobrenome dele. O que eu fiz hoje? Para provar para vocês que a gente sempre pode melhorar o que já é bom. Vocês sabem que o multímetro analógico, ele é um multímetro que já é consagrado, que a gente já conhece, já está no mercado há muito tempo. Muita gente que diz que vai entrar em desuso, eu não acredito. Daqui a acho que 1000 anos vão estar usando multímetro analógico para mexer em circuito, certo? Porque na verdade o que acontece? Como é que eu vou explicar? A eletrônica, a tecnologia evolui, a eletrônica ela não evolui, a regra dela de corrente, tensão, resistência, as regras delas não mudam, certo? Então vai valer sempre a medida de tensão, de continuidade, tudo isso. Então o que eu fiz hoje? Hoje eu estou terminando de me recuperar aqui. Então eu comprei um multímetrozinho daquele mais simples, tá? Foi R$17 e pouco. Pra você ter uma noção, esse aqui é aquele que eu uso, o maior, tá vendo? O grandão. E esse aqui é um pequenininho, um daquele modelo bem pequenininho que eu comprei. E comecei a fazer algumas alterações no circuito desse multímetro para transformar ele num multímetro 2.0. Um conceito de evolução, né, que a gente verifica. Primeiro eu queria falar por que eu escolhi esse modelo. Eu gostei muito das escalas dele. Ele mede corrente alternada de 10 até 1000 volts. Ele mede corrente contínua também de 10 até 1000 volts. E o que eu gostei muito nele, ele mede miliampere até 500 miliampere, o que seria mais ou menos meio ampere, tá bom? Então ele mede 0,5 miliampere, 50 e 500 miliampere. Nas escalas de medida, ele mede vezes 10, vezes 100, vezes 1K, tá bom? Ele não tem medidinha de buzz, não tem bip, não tem nada. Ele é o mais simples, foi R$17, eu acho que na internet tem ele até mais barato. Então eu já comecei a fazer algumas alterações nele. Gente, isso aqui é um protótipo, eu não tenho intenção de vender isso, tá? Eu tenho intenção de daqui a 1 ano tá distribuindo isso para os meus alunos que fizerem o curso.
E de repente no Natal agora está mandando para todo mundo que está inscrito. Eu levo em média 1 hora para alterar o circuito do multímetro, tá bom? Devo levar até mais de 1 hora, é lógico que depois eu vou agilizar isso. Então, primeira alteração que ele não tem 2 pontas de prova, ele tem 4 pontas de prova, sendo que 2 são aquela padrão que a gente conhece, pino, esse aqui não é banana não, esse pino aqui eu esqueci, um pino, esqueci, daqui a pouco eu lembro. E a outra é a ponta de prova ligada à garra jacaré, tá bom? Quando você não estiver usando ele, deixa sempre a garrinha mordendo o próprio rabo aqui, tá bom? Mordendo aqui para evitar de você fechar um curto aqui, tá bom? Mantém. Então são 2 fios vermelhos e 2 fios pretos. É uma ligação em paralelo, tá bom? Uma ligação em paralelo aqui. Mas para que isso, professor? Vai ajudar muito vocês na medida depois. Depois eu vou explicar isso mais detalhado, tá bom? Outra questão. Ele tem a indicação de luz de fundo aqui, tá? E uma coisa que eu vou mudar, que eu não mudei nesse ainda, tá bom? Eu vou criar a escala de multímetro diferente. Porque o grande motivo de confusão na cabeça de vocês é a escala. Então eu vou mudar a escala desse multímetro para algo menos confuso, tá bom? Eu vou trabalhar no CorelDRAW, vou tirar foto, vou ver o que eu posso fazer aqui para mudar medidas e colocar bom, ruim, entendeu? Medida de capacitor, medida de MOSFET. Eu vou mudar a escala. O grande susto que se tem quando mexe no multímetro e a grande confusão mental que se tem, embora seja extremamente simples, é a questão da escala. Então eu vou mudar isso para tentar melhorar para vocês, tá bom? Professor, fala um pouquinho da escala. Então tá bom, vou falar um pouquinho da escala aqui. Tá vendo aqui as medidazinhas? Então, por exemplo, se você vem aqui e escolheu uma tensão de fundo de escala de 1000 volts, certo? De até 1000 volts, você vai procurar aqui e ver se você acha 1000. Você acha na escala 1000? Você está achando 10, tá vendo? 50, 250. Então, na verdade, a escala de 1000, quando você fizer a escala de 1000, ele vai fazer a escala aqui nesse 0 até 10. Aonde 200 vai ser 200 volts, 400, 600, 800 e 1000. Quando você escolher a escala de 50 aqui embaixo, qual que vai valer? Essa de baixo, de 0, de 10, de 20, de 30, de 40 e de 50. Quando você escolher a escala de 250, vai ser o que? 0, 50, 100, 150 e 250. A escala de medida de resistência é aquela escala verdezinha lá em cima. Quando você escolher vezes 1, vezes 10, vezes 1, não, vamos lá, vezes 1K, vezes 100, vezes 10, a escalinha que você vai medir é essa aqui, tá bom? Aonde, quando ele estiver todo virado para o lado de cá, encoladinho no canto, é 0 ohm. E quando estiver nesse sentido aqui, é medida de infinito, como se o circuito tivesse aberto, tá bom? Vou colocar as 2 pontas de prova aqui, vou botar na escala de vezes 1, tá bom? Vou botar na escala de vezes 1. E vou pegar as 2 pontas de prova e vou colocar ligada uma na outra, tá bom? Vou colocar elas ligadinhas uma na outra aqui. Eu estou usando a mão só que a outra mão está segurando a câmera. Então, segura um pouquinho, soltou. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a garrinha de jacaré. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vou fazer isso aqui, ó. Mordeu. Tá mordendo. Repare que o ponteirinho foi para onde? Foi lá pro canto. Tá passando do 0? Tá. Aí você vai vir aqui do lado, no botãozinho, e vai ajustar para zerar o 0. Isso é correspondente a 0 ohm, tá bom? 0 ohm. Então, você tem a medida de 0, tá bom? Então, eu vou soltar aqui. Vamos lá, galera, deixa eu voltar aqui. Acabou o cartãozinho. Então, quando eu faço isso, olha lá, conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Conduz, não conduz, tá bom?
Então, quando você não estiver utilizando, faz sempre isso aqui, ó, bota ela para morder o próprio rabo, assim, ó, para não fechar um curto aqui. Pode fazer assim, ó. Qualquer coisa que você faça, que você não deixe as duas encostar uma na outra, tá bom? Então, nós vamos fazer... o que esse multímetro vai ter diferente? Essas pontas que eu adaptei, algumas alterações no circuito que eu fiz, tá? Eu ainda vou colocar uma chavinha, liga e desliga para algumas funções. E o mais importante aqui em cima, você está vendo aqui o USB? Esse multímetro ele vai ser conectado na porta USB do notebook. Por 3 motivos, tá bom? Por 3 motivos. Internamente, eu tenho uma bateria igual a essa, que é uma bateria recarregável. Então, o principal motivo de você ligar na porta USB é para você carregar a sua bateria, tá bom? Carregando sua bateria, igual o celular que você faz normalmente. Você está com ele carregadinho, você tirou dali, deixou, leva para outro lugar. Segundo motivo, eu quero que ele tenha uma unidade de armazenamento, ou seja, como se fosse um pendrive, que nele se armazene informações, medida de circuito, tudo isso é armazenado nele mesmo. Esse é o segundo motivo da conexão USB. Primeiro, para carregar a bateria. Segundo, para... Ai, meu Deus, estou com a cabeça cansada. Primeiro é para carregar a bateria. O segundo é para você poder ter uma unidade de armazenamento nele. E o terceiro motivo, que eu quero que ele faça algum tipo de medida de forma de onda usando o PC, usando o notebook ou o desktop. É uma parte que eu ainda vou desenvolver ainda, tá bom? Que eu não, já tenho na cabeça mais ou menos um circuitinho simples para a gente fazer análise de forma de onda utilizando esse equipamento, tá bom? É lógico que depois a gente pode evoluir muito mais dentro dele. Por exemplo, como ele está alimentado com 5 volts da USB, eu posso fazer uma fonte regulável nele mesmo para 5 volts para baixo, entendeu? Para a bancada. Então existe uma infinidade muito grande de oportunidades para a gente poder estar trabalhando dentro desse equipamento. Professor, como que a gente faz as medidas dele? A medida dele é normal. Você pode medir com a garrinha jacaré, você pode medir com a pontinha de prova. Vamos supor que você tivesse a intenção de medir essa bateriazinha aqui, tá vendo? Tem uma bateria aqui. Então vamos supor, tá ali, vamos ver se eu consigo colocar ela dentro da mesma área aqui. Então vamos lá, deixa eu jogar aqui por baixo, beleza, vem aqui. Então vamos supor, corrente contínua. Você vai botar a escala onde? De corrente contínua. De quanto é essa bateria? De 3,7. Posso medir na escala de 10? Posso. Ela está abaixo, posso medir. Então vamos supor que eu tivesse a intenção de medir aqui a bateria. Vou pegar a garrinha aqui, pega a garra, vou tentar aqui, ó, vamos ver se pegou, né? Não sei se pegou porque o fio está curtinho ali. Vou pegar essa daqui, com cuidado para não fechar o curto, e vou colocar aqui. Repara que ela está medindo, tá vendo aqui? Mediu, está medindo lá, vamos ver a escala? Vezes, na escala de 10, fundo de escala 10, 8, 6, 4 volts, tá bom? Ela é 3,7, tá dando uma medida de 4 volts ali, que não vai influenciar muito também na informação que você precisa saber se a bateria está carregada ou não está carregada. Quer medir com uma ponta de prova? A mesma situação, tá ok? Quer mesclar? Vamos supor que você queira medir pontos de um circuito. Dá um exemplo que você queira medir... deixa eu pegar ali para mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar a bateriazinha daqui. Vamos supor que você queira medir uma placa-mãe. Né? Vou dar um exemplo aqui. Peguei a placa-mãe, afasta para lá, afasta para cá. Aí vamos supor que você quer saber se essa placa está em curto. Como é que eu vou saber se essa placa está em curto? Fácil. Você vai colocar ela um multímetrozinho aqui na escala de vezes... Pode botar vezes 1, tá bom? Você vai pegar a garrinha jacaré e você vai espetar em qualquer um dos fios pretos. Tá bom? Em qualquer um dos fios pretos aqui, tá bom? Você vai pegar a ponta vermelha, que é a ponta oposta. Se eu encostar aqui, o que vai acontecer lá? Vai dar medida de curto, porque está em curto que eu estou medindo aqui. Então está dando a medida de curto. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar a outra ponta de prova e, por exemplo, colocar aqui na base, afasta a outra ponta para lá, você não vai usar, encosto aqui nesse MOSFET, vamos supor.
gate, deu uma medida lá. Está em curto? Não está em curto. Em curto seria se ele fosse até 0, tá bom? Vou medir de novo aqui no meio. Não está em curto. E aqui está dando a medida de 0 aqui. Significa que esse pino aqui está ligado ao negativo da fonte, tá bom? Não pode dar 0 em tudo. Então, por exemplo, aqui seria negativo e aqui seria 2 positivos, tá bom? Vamos pegar aqui um outro ponto aqui. Vamos escolher outro MOSFET, esse aqui. Tá dando para explicar? Vamos pegar de lá de cima por causa da multímetro, para você poder ver. Então, coloquei na carcaça dele aqui em cima. O que deu de medida? Deu medida de 0. Foi a 0. Então, aqui está ligado ao negativo. Vou pegar aqui, certo? Não pode a 0. No meio vai a 0. E aqui eu também não posso ir a 0. Repara que esse MOSFET está em curto. Esse MOSFET aqui está em curto. Tá bom? Ele está em curto aqui, ó. Foi a 0 e no meio foi a 0. Não pode isso. Então esse MOSFET aqui está em curto. Então aqui, ó, não deu medida de 0, tá bom? Aqui deu medida de 0 ohm, tá vendo lá, ó? Foi até o finalzinho, tá? Deixa eu apertar aqui. Foi até o zerinho e aqui foi até o 0. Esse MOSFET aqui está em curto, tá bom? Então já deu para entender como que funciona. O multímetro te ajuda muito porque, por exemplo, aqui eu liguei, já toda a malha negativa da placa está ligada a essa garrinha jacaré, e eu posso fazer as medidas opostas, que são as medidas da malha positiva. Vamos ver esse MOSFETzinho aqui, deixa eu puxar por cima aqui. Vamos lá, carcaça dele, ó, a carcaça dele, vamos lá, gate, dreno e source. Dreno, ó, peguei no meio aqui, tá dando medida de 0? Não, não tá chegando a 0, tá bom? Vamos pegar aqui, aqui não tá chegando a 0, e aqui, ó, aqui ele tá chegando a 0. Então fica fácil de você diagnosticar. Vamos lá, galera, eu minha luta com os cartões de memória. Então você conectou aqui a malha negativa e faz as medidas na malha positiva, tá bom? Deixa eu tirar a lasinha daqui. Eu já ensinei vocês a usar esse conector aqui, conector solto de fonte. Uma outra questão que eu quero fazer, eu sei que é possível com esse multímetro, eu vou fazer até uma experiência daqui a pouquinho, tá? Que seria na ponta dele fazer a ligação de um dispositivo que consiga, com a placa ligada, você aproximar do componente e saber se ele está bom ou ruim, tá ok? Isso eu ainda vou desenvolver ainda, eu tenho certeza que é perfeitamente possível se fazer isso, tá bom? Mas isso é mais para o futuro. Esse projeto aqui, gente, a minha intenção, esse projeto é projeto para 1 ano, tá bom? É para 1 ano esse projeto. Vai ser um multímetro que vai revolucionar mesmo a manutenção eletrônica. Não é contar história, não, é verdade mesmo, baseado na experiência. Entendeu? Então aqui eu fiz uma demonstração da alteração que foi feita, não é isso? E na verdade ele tem o que seria equivalente a 4 pontas de prova, sendo 2 na garra jacaré e 2 na comum. Não existe nada de maravilhosamente inovador aqui. São apenas 2 pontas de prova ligadas em paralelo, tá? Mas para quem é técnico sabe que às vezes falta a mão, não é isso? Então isso aqui é uma coisa bem ergonométrica mesmo. Iluminação de fundo, que tem outras funções que é mais para frente que eu vou mostrar isso para vocês. E a conexão usa USB. USB, motivo 1, carregar a bateria interna, que é uma bateria semelhante a essa. Motivo 2, que eu sempre esqueço o motivo 2. Motivo 1 é carregar a bateria. Motivo 2 é uma unidade de armazenamento dele, ou seja, é como se ele fosse um pendrive, guardasse informações dentro dele. E a 3, que é talvez a mais importante, seria alguma forma de medida de forma de onda, fazendo conexão dele com o computador através da placa de som, e a gente vai conseguir analisar formas de onda, tá bom? Não algo fantasticamente
moderno, igual um osciloscópio, mas algo que consiga te dar uma noção de se aquele circuito está oscilando, qual é a frequência e tudo isso. Unindo o que? Unindo o bom e velho multímetro analógico a um PC, seja ele desktop, notebook. De repente eu vou fazer até programazinho para smartphone. Galera, eu gosto muito de inventar. Posso ser considerado louco, chamado por muitos de louco, mas eu gosto disso. Eu nunca estou satisfeito com o que existe. Eu sempre quero contribuir para melhorar. Imagine eu, na minha simplicidade de não ser nada, de não saber nada, poder contribuir para que os multímetros analógicos evoluam ao ponto de terem mais espaço no mercado. Isso é uma homenagem que eu presto ao bom e velho multímetro analógico. O primeiro que eu comprei foi um parecido com esse aqui, tá bom? Trabalhei um ano para conseguir comprar, hoje foi ele que eu comprei com R$17. E você vem me dizer que hoje é difícil estudar eletrônica. Grande abraço, professor Marcelo Moraes, fica a lição para todos. Olha só meu multímetrozinho alterado no escuro. Caraca, tá totalmente escuro aqui. Deixa eu botar um fundo bem escuro aqui. Olha como é que ele é, a escala dele no escuro. É linda, linda. Ao vivo tá mais bonito ainda, cara. As pontinhas de prova. A carinha dele. Showzinho demais. Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Como eu havia comentado com vocês anteriormente, a questão da escala do multímetro analógico, que ela acaba assustando muito. E na minha opinião, ali tem informação demais que turva a mente da pessoa. Tem coisa ali que é desnecessária estar ali. Você tem que ver e enxergar um pouquinho. Então eu fiz aqui só um esboço, um desenho, baseado na escala daquele multímetro pequenininho que eu comprei para poder fazer uma experiência de alteração no circuito. Então eu queria dar algumas explicações para vocês de como que funcionaria a escala assim menos turva para a mente. Aí você vai olhar o desenho e fala: pô, professor, isso aí tá menos turvo? Vamos lá. Primeiro, vamos entender duas situações. Você tem aqui a escala verde, que corresponde à resistência, aonde ela vai da direita para a esquerda. Então você vai medir o que? Resistência da direita para a esquerda. Certo? Então você vai ter uma escala contrária aqui, no sentido anti-horário. Não é isso? Então, 0 ohm seria aqui, vamos supor, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, só como exemplo. Ohm, né? E a escala de tensão, ela mede no sentido horário. Então, vamos supor que eu estivesse medindo tensão de 0 a 10. Onde seria o 0? Seria aqui, ó. Correspondente a essa marcação aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa marcação estando alinhada aqui com o ponteirinho no final. Então, quando eu tivesse a intenção de ter 0 de tensão, eu estaria marcado mais ou menos aqui, tá bom? Quando o ponteirinho não deflexionar nada, quando você for medir e ele não deflexiona nada ao ponteiro, significa que tem 0 de tensão. Então a tensão vai ser medida no sentido horário, assim, ó. Tá vendo? Sentido anti-horário, assim. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 volts, seria aqui. Se eu tivesse 4 volts, seria aqui. Se eu tivesse 6 volts aqui, 8 volts ou 10 volts. Se eu tivesse na escala de 50, seria 10, 20, 30, 40, 50. Se eu tivesse na escala de 250, seria 50, 100, 150, 200, 250. Então vai depender da escala que você selecionou. Seja corrente contínua ou corrente alternada. A medida vai ser a mesma no sentido da escala. Tá bom? Então aqui eu vou medir o que? Tensão. Vou medir tensão. Tá bom? E aqui eu vou medir resistência. Quanto mais próximo do zero, menor a resistência. Quanto mais afastado do zero, maior a resistência. Então vamos para os exemplos que eu fiz aqui. Você medindo tensão, não tem muito mais o que explicar. Então você coloca na escala de 10, aqui a escalinha de 10. Se tiver o ponteirinho tiver aqui 2 volts, se tiver aqui 4, se tiver aqui 6, você vai... E 5 volts é onde, professor? 4 ao 5 aqui. 4.2, 4, 1, 2. 4.3, 4, 1, 2, 3. Você vai ter essa medidinha aqui como referência. Tá bom? Se eu fosse medir, professor, 110 volts, aonde que seria a escala? Seria na escala de 250, 100, 110 seria mais ou menos por aqui.
Se eu fosse medir 220, 250, 200 mais ou menos aqui que o ponteirinho vai vir, tá bom? Então vamos lá para a explicação da questão da representação do que seria a escala de resistência. 0 ohm é quando você encosta uma ponta de prova na outra ou mede o circuito e o ponteirinho vem até aqui. Aqui é a indicação de 0 ohm. O que significa 0 ohm? 0 ohm medida significa circuito fechado, significa normal fechado ou significa um curto-circuito. Vai depender do que você está medindo. 0 ohm igual a um circuito fechado. 0 ohm igual a normal fechado. 0 ohm igual a um curto-circuito. Tá bom? Vamos para o outro lado da escala aqui. Você fez uma medida, o ponteiro ficou paradinho, não deflexionou, não andou nada. Significa que é resistência infinita, circuito aberto, normal aberto ou sem curto-circuito. Tem muita gente que vai questionar a questão da resistência infinita, mas na minha cabeça, resistência infinita é a resistência que o multímetro não consegue medir. Ponto. Certo? Então, se o ponteiro não deflexionou nada, não tem resistência, o circuito está aberto. Ou seja, a resistência é infinita, é toda a resistência do mundo, que impede a passagem da corrente da tensão elétrica. Então, ponteirinho coladinho no canto significa o quê? Resistência infinita. Significa circuito aberto, significa normal aberto e significa sem curto-circuito. Então, se você vai medir duas pontas de fio, quando você coloca o multímetro, ele vai lá no zero, significa que está em curto-circuito. Certo? Se você vai medir um fio, você coloca a ponta de prova numa ponta do fio e a outra ponta na outra e vai a zero, significa que o circuito está fechado. Se você pega uma ponta de fio, você coloca a ponta do multímetro de um lado e a ponta no outro, e o ponteirinho não mexe, significa que o circuito está aberto, certo? Que não há condução da corrente e tensão elétrica. Finalizando, para a gente poder matar com menos de 7 minutos. Área de medições para transistores, MOSFET, bipolar e diodo. A área de medição para transistores, seja ele MOSFET, bipolar ou diodo, ela vai ficar nessa área aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui, ó, uma tarjazinha amarela dizendo que a medida ela vai dar nessa área aqui. Vamos supor que você foi medir um diodo. Colocou o diodo. Ponta de prova de um lado, ponta de prova do outro. O ponteirinho do multímetro foi até o zero. Opa! Significa que o diodo está em curto. Se ele ficou aqui entre 5 e 10 nessa área aqui, significa que ele está dando uma medida válida. Fui medir um transistor MOSFET, coloquei no dreno, coloquei no gate, e o ponteiro foi até o zero, o transistor está em curto, tá bom? Então a área de medida de transistores vai ser nessa faixa aqui, ou seja, o ponteirinho vai deflexionar até estar mais ou menos dentro dessa área aqui. Uma outra coisa importante que eu acho que deveria ter na escala do multímetro é a tabela de valores de resistores, para você poder medir. É que essa escalinha aqui é muito pequenininha, essa escalinha na verdade ela tem 5 centímetros por 5 por 4 ponto alguma coisa. Quando eu for montar a versão definitiva do multímetro, é provável que eu vou usar um multímetro daquele analógico grande. Então isso vai facilitar muito mais as nossas medidas. É lógico que isso aqui é só um esboço, tá bom? Um esboço para você entender um pouquinho melhor a relação de corrente, a relação de tensão e resistência. E o que significa cada medidinha. Professor, eu vou medir um diodo, coloquei numa ponta, coloquei na outra. Ele foi até o zero, inverti, ele foi até o zero de novo, o diodo está em curto. Tá ok, galera? Fica a lição. E vamos aguardar esse projeto do multímetro analógico 2.0, que não é para agora, não estou com pressa, tem muita coisa antes para fazer, mas eu tenho essa intenção futura de lançar esse multímetro para os meus alunos. Os alunos que estiverem inscritos vão receber esse multímetro, eu não vou cobrar nada. E aqueles que quiserem vir ser aluno também no futuro próximo vão estar recebendo isso aí. Minha previsão é de dar ele como presente de Natal para os meus alunos. Tá ok? Que Deus venha abençoar a todos. Ah, eu recebi uma consulta hoje interessantíssima, legal demais. Deu até ver se eu acho aqui, não sei se eu vou achar. Mas eu achei muito maneiro, quer ver? Deixa eu ver se eu pego aqui. O nome dele é...
Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o nome do bichinho? Adilson, Rominho, multímetro. Esse Adilson? Acho que é o Adilson, acho que é o Adilson. O Adilson, não foi o Adilson? Não, não foi o Adilson, não. Como foi esse Adilson? Adilson Arrocha? Não, acho que não foi ele, não. Deixa eu ver aqui que tem tanto comentário que tem hora que a gente se perde. Deixa eu ver aqui. Souza, MD, Capatata Chit, Adilson Pereira. Foi esse aqui, Adilson Pereira. Ele me perguntou o seguinte: Adilson Pereira, meus parabéns, professor. Eu gostaria de saber se pessoas de outro país, como Cabo Verde, podem participar, pode pedir bolsa de desconto. Filho, claro que pode. Claro que pode. Aí, né? Opa, deixa eu parar essa música aqui. Então, para ficar como prova de que eu tenho contato de fora do Brasil, certo? Então tá aqui, ó, Adilson Pereira. Meus parabéns, professor. Eu gostaria de saber se pessoas de outro país, como Cabo Verde, pode concorrer à bolsa de desconto para o curso completo. Com certeza, filho. Manda um e-mail para mim que a gente vai tá estudando a possibilidade de estar te dando uma bolsa de desconto para o curso. E já tem uma coisa que facilita bastante, que nós falamos o mesmo português. Tá ok? Então isso vai facilitar bastante. E eu fico até às vezes emocionado de saber o que a internet conseguiu fazer comigo, sendo uma pessoa que simplesmente não é nada, não sabe nada. Só sabe 1% do que tem que aprender. Tá aqui, Adilson Pereira. Grande abraço a ti e a todos os irmãos aí de Cabo Verde.